só no corredor, né? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou médica do trabalho também, trabalho com o Dr. Mário no Centro de Promoção da Saúde, fiz a residência em Medicina Preventiva, aí fiz a especialização em Medicina do Trabalho, tenho experiência mais em empresas de prestação de serviços, empresas com grau de risco 1, 2 e 3, fiz o meu mestrado em Promoção da Saúde e agora estou fazendo doutorado em Educação à Saúde, por isso vocês vão ver, o Dr. Mário até usou uma palavra, né, que eu vou provocar um pouquinho mais vocês com essa intenção que nós possamos interagir um pouco mais, tá? Nessa parte que na verdade é o desafio de mostrar para vocês como é possível inserir a promoção da saúde nos exames periódicos. Aí, Dr. Mário já perguntou, a gente tem enfermeira, eu sei que tem um engenheiro também, agora tem mais gente que não é médico? Qual que é a formação? Assistente social? Administração, advogada. Então, muito bom, vai ser um desafio maior ainda, a gente vai falar mais da linguagem clínica, mas para vocês verem como que isso a gente acredita mesmo nessa prática multiprofissional e que tenha várias leituras. Então, vamos ver se a gente consegue tornar atrativo para todo mundo. E em médico, a gente tem médico examinador e coordenador aqui? Quem que é examinador? Tem alguém que seja só médico examinador? Então, a gente vai tentar mostrar as várias possibilidades de promoção da saúde, tá bom? Então, vocês vão ter que conversar um pouquinho mais comigo, aí não vai ter jeito. Algumas pessoas já conhecem alguns dos slides que a gente está mostrando, que tem gente que já está conhecido nosso, né, Dr. Mário? Então, a ideia aqui, o que a gente sabe? Toda formação, me desculpem que eu vou falar mais médico, mas a gente sabe que toda formação de profissional de saúde, ela sempre tem um roteiro, né? Então, a gente tenta organizar o nosso raciocínio para que a prática seja um pouco melhor direcionada. Só que o que acontece? Geralmente na formação médica a gente tem um roteiro para tornar e fazer diagnósticos convergentes. Então eu atendo o paciente no meu consultório e vou filtrando até fechar em um diagnóstico. O desafio da promoção da saúde é justamente inverter essa abordagem, né? É de um raciocínio convergente eu conseguir construir um raciocínio divergente, abrangente, eu consegui extrapolar não só o raciocínio ocupacional, mas também pensar no bem-estar e na saúde e nos fatores de risco para a população geral. Então, como geralmente na faculdade a gente tem o roteiro da propedêutica, né, muito firme na nossa cabeça, né, assim, anamnese, queixa e duração, depois vem a anamnese, a história pregressa da moléstia atual. Na promoção da saúde, a gente vai aproveitar um conteúdo que todos nós já temos, de uma certa forma, para promover saúde. Então, geralmente, o médico do trabalho, em toda a nossa formação e na prática, a gente tem um olhar direcionado para doenças e riscos ocupacionais. Todos concordam? Que a gente, então, começa a investigação pensando nos riscos ocupacionais. E tenta sempre, de acordo com a história clínica do paciente, caracterizar ou não se existe alguma doença em cima dos sintomas. O nosso foco, então, acabam sendo patologias específicas e geralmente voltadas para a área ocupacional. Quando a gente acaba a nossa consulta clínica, então qual que é o último passo da consulta? Fechar o diagnóstico, um prognóstico, dependendo se existe uma patologia ou não, e até a evolução possível desse paciente. E no caso da medicina do trabalho, sempre que a gente tem o final de um exame periódico, é emitido o atestado de saúde ocupacional, que pode estar implicado na solicitação de exames complementares, de acordo com o perfil de risco da função que é exercida pelo trabalhador, e raramente a questão de prescrição de medicamentos. Como é que isso se aplicaria na anamnese ou na anamnese de promoção da saúde, numa consulta de promoção da saúde? Eu vou perguntar de doenças, eu vou examinar ou procurar doenças, mas meu principal interesse é na palavra risco. Então, meu principal objetivo é eu examinar e procurar fatores de risco populacionais. E aí o risco, quando a gente fala com a população de pessoal de ambiente de trabalho, vem sempre a ideia de risco ocupacional, de uma coisa concreta que eu meço. Aqui,
sempre a gente falar que a gente está falando no conceito mais aberto de risco, onde são condições que possam expor o meu trabalhador a uma maior probabilidade de adoecer. Não de adoecer de doença do trabalho, o que pode levar a, o que tem chance de alterar o perfil de saúde desse meu paciente. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, geralmente a gente já tem riscos definidos e a gente já tem um número, muitas vezes não é tão restrito, mas são limitados. A gente trabalha com 4, 5, 6 fatores de risco. Quando a gente está pensando em risco para a saúde, vocês conseguem enumerar alguns dos riscos para a saúde? Aí vocês vão ter que me ajudar. O Dr. Mário já deu ideia de alguns. Quais seriam riscos para a saúde da população hoje em dia? Sedentarismo, tabagismo, doenças crônicas, hipertensão, que mais? Álcool e drogas, que mais? Obesidade, alimentação, podemos extrapolar? Então, obesidade com o fato de uma alimentação adequada, o que mais oferece risco à saúde do nosso trabalhador? Não entendi. Mas o que do estilo de vida? O que mais? A gente já falou da alimentação, da atividade física, do tabagismo. O que mais? O estresse, álcool. Exposição solar é um fator de risco? É um fator de risco. Cuidados com saúde bucal é um fator de risco? Concordam que é um fator? Doenças não ocupacionais. O iPod e tudo mais. Então, poluição é um risco? Sim. Então, quando a gente fala de riscos para a saúde, vocês conseguem ver que o leque que a gente vai abordar é um pouco maior. Então, não adianta eu perguntar e no final, porque se eu pergunto, eu tenho que fazer alguma coisa, não é assim? Eu também não posso sair perguntando de um monte de coisa se eu não vou dar conta. Então, na verdade, a gente tem que perguntar fatores de risco, que já existem evidências que eu tenho estratégias de aconselhamento para mudar essa exposição, mas eu tenho que também saber quantificar esses riscos e priorizar com o usuário quais são os riscos por onde eu vou começar. Todos vocês aqui têm uma alimentação adequada, praticam atividade física, não fumam, cuidam da saúde bucal, passam protetor solar, não são estressados. Ninguém, né? Se eu começasse a passar um aconselhamento, e para mim mesma, um aconselhamento de todos esses itens, o que ia acontecer? A mesma coisa que aconteceu aqui. E nada ia mudar. Então, uma das coisas que é diferente é a gente quantificar e priorizar com o usuário. Então, isso é uma das coisas que, para promover saúde, vocês se lembram, o Dr. Mário falou muito da palavra capacitação. Eu preciso capacitar e negociar com o meu usuário, seja ele o meu trabalhador, seja o RH que vai montar ou facilitar as possibilidades para eu promover saúde no ambiente de trabalho. E aí, a gente não tem psicólogo aqui, né? Nessa plateia não, mas uma das coisas que o Dr. Mário sempre fala que a gente tem um conteúdo interdisciplinar é que vamos pensar na população como um todo. Todo mundo que fuma sabe que faz mal fumar? A maioria sabe, mas todo mundo quer parar? Faz diferença eu ter informação e eu querer? É mais fácil a gente ajudar quem está motivado? Então, uma das coisas que é um diferencial da abordagem que a gente defende da prática clínica da promoção da saúde é investigar as fases de mudança de comportamento que a pessoa que está na nossa frente, que a gente está atendendo, eu não sei bem onde ficar para não atrapalhar vocês, para mudança de comportamento. Então, eu vou mostrar para vocês algumas perguntinhas que a gente vai vendo. A pessoa já está em fase de mudança, a pessoa está contemplando uma mudança, a pessoa já tentou e teve uma recaída. Nossa argumentação tem que ser diferente e as evidências das forças-tarefas mostram que essa linguagem específica para a fase de motivação é que leva a um aconselhamento efetivo.
E na conduta da promoção da saúde, então eu recupero os 3 pilares que o Dr. Mário já falou que sustentam a prática clínica, né? Então, na consulta de promoção da saúde, eu posso e devo, né, terminar com conteúdo de aconselhamento, solicitação ou realização de alguns exames de rastreamento que sejam baseados em evidência para aquela faixa etária e, se necessário, prescrever. Então, só para vocês verem, eu divido, e a gente trouxe alguns casos aqui, 3 casos, a gente vai vendo como consegue administrar o tempo, para a gente trabalhar. Primeiro, com essa questão, como eu avalio os riscos, tá? Então, é fácil avaliar tabagismo? Tem gente fazendo assim, por quê? Que é mais ou menos. O que eu pergunto, se eu quero saber qual é o risco de vocês para tabagismo? Fuma, sim ou não? Se fuma, o quanto fuma. Aí, hoje em dia, a gente trabalha muito com questionários prontos, não é assim? Então, tem um questionário pronto que investiga a dependência química ao tabagismo, que é o questionário de Fargstrom. O que mais que vocês querem que a gente falou de investigação? Tem a questão de álcool e drogas. É fácil investigar álcool e drogas? É mais difícil. Então, o que a gente vai mostrar com esse casinho, que senão me animo e estrago as surpresas, a gente trouxe um caso onde a gente vai trabalhar isso aqui. Com quais instrumentos eu posso lançar mão para investigar e quais instrumentos já são baseados, assim, que já existe um conhecimento por trás, tá? Depois, tem a questão da fase de mudança, que então eu vou passar primeiro a parte mais teórica ou mais do conhecimento mesmo e depois a gente vai aplicar. Então, no final, a gente vai começar de trás para frente, né? Por onde vocês querem começar com o conteúdo teórico, assim, detalhar um pouquinho mais o que é aconselhamento, rastreamento ou quimioprofilaxia? Ixi, agora deu empate. Essa coisa da interatividade tem dessas. Por onde começamos? Então, ó, não existe um consenso, é assim mesmo. O que a gente costuma fazer? Eu costumo começar pelo rastreamento na anamnese, tá? Então, como algumas pessoas falaram rastreamento, vou começar por aqui. Mas todos os desejos vão ser atendidos. Então, aqui, na verdade, eu trouxe só a tabela que a US Task Force fala de como eu devo rastrear ou como eu posso rastrear a minha população. Mas vamos pensar na prática de vocês. O rastreamento começa por uma anamnese dirigida. Então, não adianta eu começar uma consulta de promoção da saúde se eu não avisar a pessoa que eu vou perguntar de algumas coisas que tem a ver com, que estão relacionadas com o trabalho dela, mas vou perguntar de outras coisas que têm relação com a saúde como um todo dela, né? Imaginem, como promotora de saúde, eu começo uma consulta de um funcionário de manutenção de uma empresa aérea e vou perguntar para ele da qualidade do sono, da higiene bucal. Ele vai assustar quando fizer o meu exame periódico? Vai um pouquinho, né? Então, se eu não avisar, olha, nossa anamnese tem um objetivo um pouco maior, pode criar uma certa resistência. Então, o que eu vou fazer de rastreamento? Algumas perguntas específicas que depois a gente vai testar. Então, perguntas que envolvam os riscos ocupacionais, mas os outros riscos que me interessam para aquele perfil etário. Então, se ele tem antecedente familiar para algumas doenças cardiovasculares, se ele tem antecedente familiar para câncer de intestino, por exemplo, ou câncer de mama, se for uma mulher. Além do antecedente familiar, alguns hábitos como tabagismo, álcool, questão da prática de atividade física, que depois vocês vão me contar como é que vocês investigam a prática de atividade física. Fora a anamnese, o exame físico é um instrumento de rastreamento? O que é rastrear, que o Dr. Mário falou? É o procurar e, na verdade, rastreamento é igual diagnóstico? Não. Então, é o separar quem tem mais possibilidade de ter alguma doença do que quem não tem. O exame físico serve para eu fazer isso? Como? Tenho que fazer o exame físico da ponta de cabelo até a unha do pé? Direcionando. O que não pode faltar num exame
físico de um promotor de saúde. O que não pode faltar no exame periódico de um promotor de saúde? PA. Pressão arterial, sempre tem que ser aferido. O que mais? Peso e altura para o cálculo do IMC. Tem lugares que sempre, isso é uma regra, todo periódico tem peso e altura? Não, diga. Alguns têm, mas tem outros depoimentos que não. Então, o que a gente está defendendo? É um exame simples, que tem evidência, é uma oportunidade. Dá para a gente fazer peso e altura? Dá. Dá para calcular IMC. A força-tarefa coloca que você pode calcular a circunferência, medir a circunferência abdominal. É uma recomendação C que pode ajudar a gente a dizer se o excesso de peso é centrípeto e assim oferece um maior risco para a saúde cardiovascular ou não. Existem outras manobras de exame físico que são importantes. Por exemplo, o teste de Snelling para as pessoas acima de 60 anos. Quem lembra o que é o teste de Snelling? Da acuidade visual, que são os Ezinhos, né? Então, são testes simples. Ana, e a ausculta cardíaca? Precisa fazer? Então, na verdade, para que a gente faria a ausculta? Para procurar o quê? O que eu estou procurando? Eu estou procurando alguma alteração de bulha, de frequência cardíaca. O que as forças-tarefas dizem é que isso não é obrigatório. Mas na prática médica, a gente já tem o costume de fazer isso e tem até alguns pacientes que falam, aquela doutora, mais ou menos, nem pôs o esteto em mim, né? Então, o exame mínimo obrigatório é PA, peso, altura e o cálculo do IMC e a circunferência abdominal. Para as pessoas com mais idade, a gente coloca a acuidade visual e palpação de aorta abdominal para os homens que são fumantes ou ex-fumantes acima dos 60 anos de idade. Então, vocês vejam que o exame físico mínimo obrigatório, ele é bem restrito. Não é que é só para fazer isso, mas pelo menos isso tem que ser feito, tá bom? E aí, hoje em dia, quando a gente fala promoção da saúde fora do ambiente científico, que conceito que vem? Eu quero promover minha saúde, vou fazer um check-up. Isso soa familiar para vocês? Então, e qual que é a ideia que vem no check-up? Vou passar no médico que vai conversar muito comigo? Não. Eu vou passar no médico que vai me solicitar muitos exames, geralmente. E então, o que as forças-tarefas dizem, e é o que a gente usa no Centro de Promoção da Saúde, lá no HC, é que a gente só vai preconizar os exames que são baseados em evidência, que existem consistência para sustentar a recomendação, que é um pouco da tabela que o Dr. Mário mostrou, mas apresentada de uma outra forma, né? Então, para as pessoas jovens, medida de peso, altura, pressão e só. Quando eu começo nos 35 anos para os homens e nos 45 anos para as mulheres, sem outros fatores de risco, sem queixas, sem um histórico particularizado, eu começo a solicitar a dosagem de colesterol e suas frações, HDL e o LDL. A glicemia não está aqui, porque a força-tarefa coloca como recomendação I, mas é uma prática do Centro de Promoção da Saúde e do Ministério da Saúde. Então, a solicitação da glicemia a partir dos 40 anos de idade, para homem e mulher. Qual é o próximo exame? Papa Nicolau, para as mulheres com vida sexual ativa que tenham colo de útero e dos 18 até os 65 anos. Depois disso, não há mais uma indicação formal e consistente para que a gente continue repetindo, né, o Papa Nicolau. Uma das coisas que é importante, o Papa Nicolau, vejam só, eles colocam tanto quando deve ser feito e a periodicidade. Então, uma vez, pelo menos uma vez ao ano, ou o que é a nossa recomendação, sustentada pelo Ministério da Saúde também, uma vez a cada 3 anos. Desde que a mulher tenha 2 resultados normais. Então, eu fiz esse ano, veio normal, faço ano que vem, veio normal. Depois disso, eu posso repetir apenas em 3 anos, tá? Eu tenho essa segurança. Por quê? A gente está rastreando uma doença de evolução muito
longa, então não precisa ficar fazendo de 6 em 6 meses. Lá nos Estados Unidos existe a recomendação para investigação de clamídia, que a gente ainda não faz aqui, porque vale a pena a gente rastrear o que a gente sabe que é frequente, que tem um impacto de morbimortalidade, e a gente ainda não tem estudos populacionais a esse respeito sobre a clamídia no Brasil. Então é uma recomendação norte-americana que a gente não extrapola para a nossa realidade brasileira. A mamografia, então, é um exame que os Estados Unidos acabam prescrevendo para todas as mulheres acima de 40 anos, mas é uma recomendação B, ela passa a ser A acima dos 50 anos. Então, para vocês verem, né, uma das preocupações que a gente tem é que nós, do Centro de Promoção da Saúde, da ABPS, não somos donos de nenhuma seita, não pregamos nenhum dogma. Não é que mamografia é só para mulheres acima de 50 anos, colesterol é só para homens acima de 35 anos. A gente está mostrando para vocês leituras das evidências. Os norte-americanos preferem ou recomendam a prática de mamografia anual ou a cada 2 anos para as mulheres acima de 40 anos. A força-tarefa canadense, acima dos 50 anos. Nós, do Centro de Promoção da Saúde, acima dos 50 anos. E a mamografia pode vir ou não acompanhada do exame de mama pelo ginecologista, tá bom? Vocês vejam que o autoexame de mama não aparece como um exame recomendado, né? Então, isso é uma prática que, apesar de muito fortalecida pela mídia, tem evidências discutíveis. A Força-Tarefa norte-americana coloca até que a evidência D, que não deve ser feita. Isso assusta vocês ou já soa familiar? Esse não é que não assusta ou que... Sai de contra o que a gente ouve. É diferente do nosso... Do paradigma um pouquinho, mas qual que é a lógica? Da onde que surge essa preocupação? Foi feito um estudo na China com mais ou menos 300 mil chinesas, que trabalhavam em 8 fábricas. Metade delas aprendeu a fazer o autoexame e metade delas foi treinada com uma outra técnica não para investigar câncer de mama. E no desenvolver do estudo, que foi um estudo bastante longo, foi observado que a mortalidade por câncer de mama era a mesma nos 2 grupos e que os procedimentos mais efetivos para o rastreamento, então o que fazia diferença mesmo era passar pela mamografia a partir dos 50 anos, acompanhado ou não pelo exame de mama pelo profissional de saúde. E, Ana, mas que risco tem as mulheres fazerem o autoexame? O grupo que passou só pelo autoexame foi submetido a mais biópsias, então teve tanto a pressão do diagnóstico, né, da possibilidade de ter um câncer, e a gente sabe o que isso significa, né? A questão de invasão de procedimentos e muitos diagnósticos falsos positivos, né? Então, acham muitas lesões benignas que acarretam uma série de investigações posteriores e sem um benefício, com um prejuízo maior do que o benefício. Então, o autoexame, ele não está aqui, é a mamografia e o exame por profissional de saúde. Mas aqui no Brasil, o próprio Ministério da Saúde coloca na mídia Isso. as mulheres fazerem. E se a gente chega no trabalho, então, isso foi suprimido, quase foi suspenso, porque inclusive vinha colocando, né? Isso era uma prática, o INCA colocava o seu autoexame da mama, mas aí com a revisão, foi revisto e o autoexame da mama vocês podem entrar nas Não está ouvindo, não está tendo mais. Não. Já tinha apresentado. O que, na verdade, assim, essa recomendação ela é de 2003, 2004, que foi a grande discussão. E o INCA agora tem feito os estudos e tem se preocupado em absorver essas evidências. Então, se vocês forem olhar, não é que no site do INCA a gente ainda consegue encontrar a técnica de autoexame, mas eles falam que o autoexame não substitui em nenhum momento o exame por profissional de saúde, que as mulheres devem fazer para rastrear o câncer, a mamografia. Eles já estão tirando o peso do autoexame e valorizando muito mais a mamografia e o exame por profissional de saúde. Mas é a transição, é isso que a gente diz. A ciência já tem uma verdade, pelo menos nesse momento, que o autoexame não funciona. Mas o senso comum ainda valoriza demais o autoexame. Então, a gente tem que saber contra-argumentar.
E eu acho que falar, olha, você fazendo autoexame, você não está se protegendo do câncer de mama. Não adianta fazer o autoexame todo mês embaixo do chuveiro se você não fizer mamografia. E isso, então, é essa argumentação, essa negociação que a gente defende que o promotor de saúde tenha. Aqui, eu imagino que seja uma novidade para alguns de vocês, então, as forças-tarefas, as duas, tanto a canadense quanto a norte-americana, recomendam um rastreamento de câncer de intestino com a pesquisa de sangue oculto nas fezes para todas as pessoas, homens e mulheres acima dos 50 anos. Isso é uma novidade para vocês ou não? Já é conhecido. Isso é feito? Tem gente. Então, tem empresas que sim, tem empresas que não. A recomendação é uma amostra ou 3 amostras? 3. 3 amostras. Exatamente, de toda... E, na verdade, qual que é a lógica? Que aqui, na pesquisa de sangue oculto nas fezes, é um exame que tem algumas vezes críticas, porque ele é muito sensível, tem chance de falso positivo, mas é uma das áreas onde as publicações têm mais impacto de custo-efetividade. É onde eles conseguem mesmo ver que é um procedimento barato, que vale a pena usar como rastreamento e que depois vai exigir a confirmação diagnóstica. Mas então a pesquisa de sangue oculto nas fezes para todo mundo acima dos 50 anos é custo-efetivo e deve ser feito. Para vocês terem uma ideia, o meu mestrado eu entrevistei profissionais de saúde do Hospital das Clínicas. 131 pessoas tinham mais de 50 anos. Quantos vocês acham que tinham feito alguma forma de rastreamento de câncer de intestino? 6. 6 de 131. Então, isso é uma realidade de pessoas que estão em contato, né? Vocês imaginem o que acontece fora. Então, a ideia, e a gente sabe, mesmo os estudos populacionais norte-americanos, o que eles fazem, né, o BRFSS, que é a pesquisa telefônica que eles fazem com uma amostra representativa de toda a população norte-americana, mostra que lá 48% só da população acima dos 50 anos faz esse exame. Aqui as nossas marcas estão bem menores, mas a gente defende, tem insistido bastante na prática desse exame. Você quer perguntar? Eu queria perguntar sobre a realização da colonoscopia. A realização da colonoscopia. Então, o que acontece? As forças-tarefas, pelo menos os estudos mais consistentes mostram que o exame de eleição deve ser a pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque os exames de rastreamento, por teoria, eles devem ser acessíveis, de baixo custo, de boa aceitação pela população, né? E que tenham uma cobertura o quanto maior e melhor, né? Se a gente for comparar, o que é mais acessível? Fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia? A pesquisa de sangue oculto nas fezes. A técnica é muito mais fácil, mais simples. O risco é muito menor, o custo é muito menor, eu consigo uma cobertura maior, tá? As críticas que falam da pesquisa de sangue oculto nas fezes falam muito do preparo. Ah, mas e se o paciente não fizer o preparo adequado, né? Comer carne vermelha, gengiva sangrar? O que as evidências mostram é que nem esse preparo é tão essencial assim, e o preparo da colonoscopia também é bastante agressivo, com uma série de complicações. Então, para rastreamento, o que vale é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Alguns locais optam por fazer a colono a cada 10 anos, mas a nossa recomendação e o que a gente sustenta é a pesquisa de sangue oculto nas fezes pela cobertura, pelo custo e pela aceitação. Eu só queria dizer assim, que esse preparo da alimentação é o que dificulta nos trabalhadores que comem fora, em restaurantes da própria empresa, você fazer uma dieta desse jeito, que você está dizendo que não é tão forte assim, mas o que a gente recebe do laboratório, para mim mesmo, quando eu fui fazer, tudo é beterraba, mamão, então assim, é muito difícil você encontrar, né, num restaurante o que não tem um tomate no preparo. Então, se tiver uma alimentação melhor, se faz mais, assim, em maior quantidade. Mas mesmo assim, a nossa rotina no Centro de Promoção da Saúde é solicitar esse exame, e a população que a gente atende, a gente sabe que não dá para fazer toda a questão do preparo, mas a gente faz.
Porque quando você vai ler na recomendação da Canadian Task Force, da US Task Force, eles falam da necessidade do preparo, mas eles mesmos não têm um consenso. O quanto a gente consegue, né, evitar um falso positivo só através da alimentação. Não sei se o Dr. Mário quer contar.